tarde, começando mais uma leitura da palavra. Aqui diz, mês de fevereiro, nós vamos ler Gênesis 41, Salmo 32, Lucas 23, do 1 ao 25. Que Deus te abençoe, te guarde e que você fique comigo até o final desse vídeo e a palavra de Deus entre em seu coração. Amém? Vamos começar. Em Gênesis 41 diz assim: E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formosos aspectos, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias, de aparência magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. Ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotavam de um mesmo lado, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que, de manhã, no seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve quem pudesse interpretá-lo. Então falou o chefe dos mordomos ao Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada um homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos e ele nos interpretou nossos sonhos para cada homem de acordo com o seu sonho. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim, ele restabeleceu para o meu ofício e a ele enforcou. Então Faraó viu e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente das masmorras. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio ao Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que possa interpretar. E ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e passavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei. Eu vi o meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas queimadas do vento
também são 7 anos de fome. Serão 7 anos de fome. Isso é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome, que se seguirá depois, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora, faça, Faraó, coloque alguém sábio, encontre o homem, o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm. E amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E assim será para o provimento da terra 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse aos servos: acharemos alguém como este, um homem em que Deus está em espírito? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. Faraó tomou o anel de sua mão e o colocou sobre a mão de José, o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta ao seu pescoço. E fez subir na segunda carruagem que ele tinha e clamava diante dele: ajoelhai, e ele o fez governar sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou o Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, e José saiu por toda a terra do Egito. José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento, e dos 7 anos que havia na terra do Egito, armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo com a areia do mar muitíssimo, até perder a conta, pois era sem número. E de José nasceram 2 filhos. E a José nasceram 2 filhos. Antes da fome, a filha... tudo bem. E José chamou o nome do primeiro de Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa do meu pai. E o nome do segundo foi Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Aleluia. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pães. E Faraó disse a todos os egípcios: ide até José,
Ai, gente, tô com muito frio na mão, tá? Minha mão tá congelando. Acho que aqui tá, sei lá, 9 graus, talvez. E Faraó disse a José: Ide, José, e fazei o que lhes disser. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito, e todas as regiões vinham ao Egito e a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Salmo 32, Salmo de Davi, Masquil. Salmo 32, Salmo de Davi, Masquil. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. Selá. Eu reconheço o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade, e não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selá. Por isso, todos os que são piedosos orará a ti no tempo em que tu podes ser encontrado. Certamente nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na dificuldade. Tu me cercarás com canções de libertação. Selá. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com o meu olho. Não sejais como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estai alegres no Senhor e regozijai, vós justos, e gritai de alegria, todos vós que são retos de coração. Amém. Lucas 23. É verdade, eu vou fazer o Lucas 23. Diz assim: Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está próximo à crucificação. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser ele o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E Jesus, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando pela Galileia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galileia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava muito conhecê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e acusavam com veemência.
E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou. E escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes eles tinham inimizade. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes, os governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma acusação daquilo que vocês acusaram. Nem mesmo Herodes, porque ele vos enviou, e eis que nada digno de morte ele fez. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E gritando todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar Jesus. Mas eles gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E lhes disse pela terceira vez: porque que mal este homem fez? Não achei nele culpa de morte, portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em voz alta, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião, Barrabás. E entregou Jesus à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha no caminho, colocando sobre ele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por Jesus. Mas ele, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que dias virão em que dirão: abençoadas são as estéreis e os ventres que nunca geraram e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começaram a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em árvore verde, o que se fará no seco? E havia ali também outros dois, que eram malfeitores, sendo conduzidos com Jesus para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia ali uma inscrição acima dele, em letras de grego e latim e hebraico, que dizia: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecidos, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas um outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando nesta condição? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E Jesus lhes disse: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. E era já quase a 6ª e houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Isso aqui é sexta-feira, né? Ou é quinta? Não, é quinta ou é sexta?
E Jesus, gritando em voz alta, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E tendo dito isso, ele se deu ao espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. E todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe, vendo estas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro. Ele era um bom homem justo. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e ia começar o Shabat. Então é a sexta-feira. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiam também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, preparando especiarias e ungimentos no dia do Shabat, repousaram conforme o mandamento. Amém. É isto? Ué, até o 25? Ai, Deus, era até o 25 ali tudo. Bom, terminamos, né? Hoje já foi. Vou continuar o próximo vídeo a partir de 42. Obrigado pela sua presença. Deixe seu like, sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo.